nós estamos tratando de acidente do trabalho, que vai causar lesão ou perturbação funcional que acarrete a morte, a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade laborativa, nós temos aqui uma classificação dos benefícios em acidentário e não acidentário. O benefício caracterizado como acidentário, ele tem como causa o acidente do trabalho, inclusive doença profissional ou doença do trabalho. Então, eu tenho um auxílio por incapacidade acidentário, uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, eu tenho uma pensão por morte acidentária e um auxílio acidente acidentário. Por quê? Porque a causa da morte, da incapacidade temporária ou permanente, ou da redução da capacidade de trabalho, foi um acidente do trabalho. E só tem direito a benefícios acidentários quem? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. A pensão por morte acidentária vai ser de uma morte de um empregado, um doméstico, um segurado especial ou um trabalhador avulso que morreu em razão de um acidente do trabalho. Os outros benefícios que não têm causa de acidente do trabalho são classificados em não acidentário ou mesmo previdenciário, ou seja, a incapacidade, a morte não decorre de um acidente do trabalho. Então, eu pergunto, aqui no não acidentário, pode alguém ter sofrido um acidente? Sim. Pode ter sido por uma doença? Sim. Desde que o acidente não seja do trabalho, nem a doença seja profissional ou do trabalho. Vamos lá. 2 segurados. Um sofreu um acidente no trajeto do trabalho para a sua casa. Teve que ficar afastado por 60 dias para se recuperar. O benefício dele é acidentário. Por quê? Porque a incapacidade temporária dele decorreu de quê? De um acidente do trabalho. Acidente de trajeto equipara-se a acidente do trabalho. Tá. O outro segurado pode ser empregado também. No final de semana, sofreu um acidente automobilístico e teve que se afastar para recuperar. São durante 60 dias. Ele tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? Tem. Só que nesse caso ele será não acidentário. Por quê? Porque a incapacidade dele foi decorrente de um acidente, mas que não pode ser caracterizado como acidente do trabalho. Tá? Então, eu tenho certeza que um benefício acidentário, ele decorre de acidente do trabalho. Absoluta. Um benefício não acidentário, eu já não sei. Pode ser decorrente de um acidente qualquer, pode ser decorrente de uma doença qualquer. Esses 2 não podem ser do trabalho. Tá bom? Então, falar, fulana, segurada facultativa, sofreu um acidente, ficou completamente inválida. Terá aposentadoria acidentária. Errado. Terá aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária. Mas ela sofreu um acidente. Mas segurado facultativo não sofre acidente do trabalho. Então, a aposentadoria é não acidentária. Já a amiga dela, que estava no mesmo acidente, tá? Estava no mesmo acidente, provocado pela própria amiga, vindo do trabalho,
e deu carona para essa amiga, essa vai ter uma aposentadoria por incapacidade acidentária. Por quê? Foi caracterizado acidente do trabalho para ela, empregada, que estava voltando do trabalho para casa e sofreu o acidente. Certíssimo? Então, existe aí uma diferença em acidentário e não acidentário. No caso dos benefícios por incapacidade, tá? Não tem mais a regra de que, se fosse acidentário, de qualquer maneira seria computado como tempo de contribuição. Não tem mais. Só existe a regra, depois eu vou falar lá na frente, né, em outra aula, que o benefício por incapacidade, ponto, recebido entre períodos de atividade, vai ser computado como tempo de contribuição. Isso, vai ser computado como tempo de contribuição. Tá bom? Então, essa é a mudança que nós tivemos em 2020. Bom, agora eu tenho o seguinte: aquele segurado que sofreu um acidente do trabalho e passou a receber auxílio por incapacidade temporária acidentário ou auxílio doença acidentário, mesma coisa, só mudou o nome, ele terá, após a cessação do benefício, a estabilidade no emprego, a garantia de manutenção do contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses. É o que diz o artigo 118 da Lei 8.213. O segurado que sofreu acidente do trabalho, tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Veja que todo segurado que sofre acidente do trabalho tem essa estabilidade provisória? Não. Por quê? Ele pode ter sofrido um acidente do trabalho, mas não ter tido direito ao auxílio doença acidentário. Por quê? Porque a incapacidade dele foi menor do que 15 dias. Então, não dá direito ao benefício de auxílio. Então, eu não posso dizer que todo segurado que sofre acidente do trabalho tem a estabilidade, tem a garantia de manter o contrato por, no mínimo, 12 meses com a empresa. Não. Aí, a outra pergunta. Teve o auxílio doença acidentário. Essa estabilidade de 12 meses começa quando ele começa a receber o auxílio ou quando ele para, quando ele cessa. Porque enquanto ele estiver em gozo de auxílio doença acidentário, ele ainda está na estabilidade. Só depois que para o benefício, que ele está apto e volta, aí ele tem esses 12 meses de garantia no emprego. Tá? Outra pergunta. Quem sofre, o segurado que sofre acidente do trabalho, pode ser demitido? Pode. Mas ele não tem estabilidade? Ter estabilidade é uma coisa, poder ser demitido é outra. Ele pode ser demitido por justa causa, aí não se fala. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac,
coordenador pedagógico da Lá Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A Lá Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.